Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje vou te trazer mais informações sobre o Internacional, que ganhou de 3-1 contra o América Mineiro no dia de ontem pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora tem 39 pontos, apenas um ponto atrás do Corinthians, um ponto atrás também do Palmeiras e 2 pontos atrás do Red Bull Bragantino e também do Fortaleza. Então o Internacional, que está naquele meio, já abriu mais de 5 pontos para o 8º colocado, então o Inter está assim na briga pelo G4, está numa briga ferrenha. E o próximo jogo agora do Internacional vai ser contra o Palmeiras no Allianz Parque, e depois vai jogar em casa um jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino no próximo meio de semana. Ou seja, o Inter vai ter 2 jogos agora de 6 pontos basicamente, que é contra a Palmeiras, que se o Inter ganha aquele jogo no Allianz Parque, pode passar até o Palmeiras e chegar até a 3ª colocação. E depois tem o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, que precisa ganhar esse jogo também para entrar dentro do G4. Então os próximos 2 jogos do Internacional são muito importantes. O Inter, que fez o tema de casa, o Inter fez 7 pontos dos 9 que tinha que fazer, que foi contra América Mineiro, Ceará e Chapecoense, que era 3 times de menores expressões. O Inter conseguiu fazer os 7 pontos e conseguiu fazer o dever de casa. Agora tem que ir para cima do Palmeiras e conseguir esses 3 pontos, tem que seja por 1-0, e também conseguir a vitória no Beira-Rio do Red Bull Bragantino, já que vai ser um time que vai incomodar o Internacional até o final do campeonato, porque o Red Bull certamente vai ficar ali naquela disputa ali do G4. Mas no vídeo de hoje vou te trazer informações sobre o Roberto, que mais uma vez fez o gol no dia de ontem, quando a gente esperava que o Roberto não ia fazer mais nada no jogo. Num dos últimos lances do jogo ele acabou fazendo o gol que decretou a vitória do Internacional por 3-1. E no vídeo de hoje vou te trazer aqui os times que estão interessados na contratação do Roberto. Esses times são 3 clubes europeus, né, que já demonstraram interesse pelo Roberto, e ele vai sair do Internacional no final da temporada, já está certo. A diretoria já está avisada, o empresário do jogador também já avisou a diretoria que não vai permanecer depois do final do ano, porque vai chegar uma proposta que está para ser a maior proposta da história do clube do Internacional. Vai ser uma das maiores vendas do Internacional, se não a maior venda, passando até a do Pato. Então eu vou te trazer aqui mais detalhes sobre essa negociação e como está encaminhando a negociação do Roberto. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu peço para primeiramente deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorados, e te inscrever no canal para tu sempre ficar atualizado de novas informações do Internacional, até porque são 2 vídeos por dia, um vídeo às 11h15 da manhã e outro vídeo às 5 horas da tarde. Então não te esquece de te inscrever nesse canal, lembrando, estamos quase batendo 10 mil colorados, então não perde tempo e já te inscreve no canal. Faltam menos de 110 pessoas para se inscreverem aqui no canal, e aí a gente bate a meta de 10 mil inscritos, ok? Então agora, sem mais enrolação, bora para esse vídeo que é recheado de informações junto ao Internacional e Roberto e essa negociação com o futebol europeu. Bom, então dá. O Roberto, né, atacante do Internacional, de 20 anos de idade, jogador que chegou ainda em 2020 no Internacional, vindo do Santos, quando o Inter naquela época pagou cerca de 10 milhões de reais por 80% do jogador, e outros 20% ficaram vinculados ao próprio jogador, e também o Santos, que é detentor também pela solidariedade da FIFA, já que foi o clube formador do Roberto. E depois disso o Roberto começou um bom 2020 no Internacional, foi um dos artilheiros com o Abel Braga. Nesse começo de 2021 não conseguiu jogar muito com Miguel Ramírez, e quando chegou o técnico Diego Aguirre, ele virou titular do Internacional, e aí ele começou a desenfrear e meter vários gols. Lembrando, hoje o Roberto é artilheiro do Campeonato Brasileiro com cerca de 11 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, vai deixar muito bem claro, e é um dos principais jogadores do Internacional nos períodos de hoje, junto com o Edenilson, junto com o Patrick, que foi um cara que jogou muito bem no dia de ontem, conseguiu performar que nem performou lá no último Brasileirão, e conseguiu ser um daqueles grandes Patrick que quase nos fizeram ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas o que está acontecendo com o Roberto? Bom, todo mundo sabe que ele, para sair do Internacional, vai ter que ser acima de 20 milhões de euros. Isso já está certo, ou seja, 20 milhões de euros. Com a cotação atual do euro, que está em R$7, para ser mais exato, basicamente o Internacional a 20 milhões de euros venderia por 140 milhões de reais, caso fosse a 25 milhões de euros. Só que a gente tem um probleminha, que é um problema bom, que vai fazer o Roberto ter leilão, porque tem mais de um clube europeu interessado no jogador, ou seja, o preço dele vai subir. Então o preço dele, que poderia ser de 20 milhões de euros, vai ser 25, vai chegar até a ser a 30 milhões de euros, dependendo de como for a concorrência com os clubes do futebol europeu. Muitos times do campeonato italiano estão interessados na contratação do Roberto, e também do futebol alemão. Entre eles, agora vamos começar com os times do futebol italiano. Primeiramente a Inter de Milão, que vendeu agora no período de julho, na janela ali do inverno da Europa, vendeu o Lukaku, né? Vendeu o Lukaku para o Chelsea, e ficou apenas com Lautaro Martínez de centroavante, e acabou trazendo um outro centroavante da Lazio argentino.
e eles estão interessados na contratação do Yuri Alberto, já que o Lautaro pode também sair da Inter de Milão e ir para o Barcelona. Ou seja, o Yuri, que tem umas características parecidas com o Lautaro, pode ser o substituto do Lautaro lá na Inter de Milão, e a Inter seria um dos clubes interessados na contratação de jogador de 20 anos de idade. Lembrando, se o Inter fosse vender a 20 milhões de euros, o Inter ficaria com 18, já que tem 80% deste jogador. Agora, falando do segundo clube do futebol italiano, é o Milan, o mesmo clube que fez a maior venda da história do Internacional, que foi o Pato, que lá na época de 2017 foi vendido a 30 milhões de euros, só que naquela época o euro não era tão valorizado assim. Se eu não me engano, naquela época o euro era de 2 a 3 reais, então ainda foi uma venda muito cara, tanto é que é uma das maiores vendas do Internacional, mas não é como hoje que o euro está a 7 reais, uma venda de 20 milhões de euros é maior do que uma de 30, que nem não foi na época passada. E o Milan é um dos interessados na contratação, já que o Ibrahimovic, né, que é o atacante hoje do Milan, que todo mundo conhece, está para sair do time. Eles vão ficar sem o centroavante, e um dos jogadores que estão interessados para a próxima temporada, quando eu digo próxima temporada, eu digo a janela de verão de agora de janeiro, né, que é a janela onde todos os clubes se reforçam para o último terço da temporada de 2021-2022, e o Milan está interessado também na contratação do Roberto. É um dos principais clubes, assim, a própria revista Colorada, que é muito bem credibilizada, já avisou que o Milan está interessado na contratação de jogador, e ele já está sondando e vendo os valores. Ele também já sabe que o atacante vem sendo assediado também pela Inter de Milão, então pode ter uma concorrência e uma própria rivalidade. Para quem não sabe, o Inter de Milão e o Milan são rivais ferrenhos, né? Tanto é que eles têm o mesmo estádio, o próprio estádio tem nomes diferentes quando eles jogam, então pode ter até uma rivalidade diferente, e isso faz o Roberto subir de preço, que pode ser uma coisa muito boa para o Internacional. E o terceiro clube que está interessado na contratação do atacante é o Bayern de Munique. Agora, indo lá para o futebol alemão, o Bayern de Munique é o último interessado, quer dizer, um dos interessados que a gente sabe, né? Pode ser que haja outros clubes, mas nesse momento os três principais são Inter de Milão, Milan e Bayern de Munique, que também é o terceiro interessado. O Bayern de Munique, que hoje tem como principal centroavante o Lewandowski. Nesse clube eu já acharia que o Roberto não teria tanta chance de ser titular assim de primeiro momento, demoraria ainda um pouco para ele conseguir ser titular, e nem sei se ele conseguiria ser titular, até porque tem Lewandowski no ataque do Bayern de Munique. Tem um dos principais times também do futebol alemão, é um dos principais times do mundo, né? Vem conquistando nos últimos anos várias e várias Champions League, e é também um dos interessados na contratação do Yuri Alberto, e pode ser mais um candidato, e aí vai acirrar cada vez mais esse leilão. O Inter não tem um valor definido, o Inter quer acima de 20 milhões de euros, ou seja, qualquer clube que enviar uma proposta acima de 20 milhões de euros, o Inter já começa a conversar. Só que aí, quanto mais clubes enviarem propostas, o mais alto vai levar o Yuri Alberto. Óbvio que o jogador ainda está 100% focado no Internacional, ele vai acabar essa temporada no Internacional, até porque a janela do futebol europeu está fechada e só vai abrir no dia 1º de janeiro, que quando deve ser o que o Roberto deve sair para o Internacional. Visto isso, o Internacional já está contratando novos centroavantes para essa área. Já adquiriu a compra do Matheus Gadorini, vai ter o Vinícius Melo de novo a próxima temporada, e o Inter deve trazer outros 2 centroavantes para substituir Yuri Alberto e também Paulo Guerreiro, ok? Então esse foi o vídeo, te atualizei aqui sobre os clubes que estavam interessados na contratação do Yuri Alberto e também clubes que podem levar o jogador para a próxima temporada. Se tu gostou, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Retorno amanhã às 11h15 da manhã sobre novas informações do nosso Colorado. Então, valeu, falou e foi!